Senhor te aceitará e viverás dessa forma? O Senhor diz que certamente não. Lançai fora todas as transgressões que cometestes, com mais um coração novo, um espírito novo, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja, assim diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. É tempo de converter. É tempo de transformação. Pela minha palavra, a palavra que transforma é Jesus. Aleluia. É aquele que diz, haja, e tudo houve. Essa transformação que tem que acontecer dentro de nós. Aleluia. Mas primeiro, temos que limpar o nosso tempo das abominações deste mundo. Limpar a nossa mente das abominações deste mundo. Limpar o nosso coração das abominações deste mundo. Aleluia. Ezequiel capítulo 36. Coração novo, e porém no vosso íntimo um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei no vosso íntimo meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos, e guardeis as minhas normas e as praticais. Vamos ter que praticar. Estamos no estágio do Senhor. Se você não for um bom estagiário praticando a palavra de Deus, quando o Senhor voltar, você não será admitido no reino. Eu estou trazendo para a forma de trabalho, para que você guarde e você medite e leia em casa, e leia em casa, e medite em casa. Praticar. Você está no estágio do Senhor. Se você não passar nesse estágio, você não será admitido no reino dos céus. Porque aquele que não pratica é considerado iníquo, como eu disse, iníquo, uma pessoa sem lei, que não obedece normas nem regras, está no dicionário. Então, se você praticar, se a partir de hoje você sai daqui praticante, não só ouvinte da palavra de Deus, aí sim minha promessa, crente não se engana com revelação, não se engana com palavra, é muito bom se eu estivesse aqui salvação. Isso traz animação, isso traz, às vezes até pouco estranho, mas a palavra que alimenta, o que vai fazer você não cair lá na frente, é a palavra do Senhor. Sem fraude, sem fábulas. A palavra de Deus não é mera interpretação. Ela é para ser vivida e praticada. Chega de vivermos fábulas. Vamos praticar a palavra do Senhor. Aí sim virão as bênçãos. Quando nós tornarmos praticantes da palavra do Senhor, aí virão as promessas do Senhor. Guardei as minhas normas e as pratiqueis. Então, habitareis na terra que dei aos nossos pais, e sereis o meu povo, e ele será o vosso Deus. Se você até hoje não era praticante da palavra, tenho que te dizer que a palavra de Deus diz que ele não era o seu Deus. Se você era tão somente ouvinte, o seu Deus não era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque assim diz o Senhor Deus, e ele enfatiza, assim diz o Senhor Deus. Aí sim eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Vamos ser povo de Deus. Sereis o meu povo, eu serei vosso Deus. Libertar-vos-eis de todas as vossas impurezas. Chamarei o trigo e multiplicarei, e vos imporei, e não vos imporei mais a fome. Multiplicarei os frutos das árvores e os produtos do campo, a fim de não voltares a sofrer o horror da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos maus caminhos e das vossas ações, que não eram boas, e sentirás ascos de vós mesmos, em virtude das vossas maldades e abominações. Agirei assim, não por consideração para conosco, assim diz o Senhor Deus. Sabei bem que envergonhai-vos e deveis sentir
longe dos vossos mau caminho, ó casa de Israel. Querido, quando você realmente tiver o Senhor como seu Deus, praticando e cumprindo a palavra do Senhor, você vai olhar para trás daquelas coisas erradas que você aceitava, que você recebia, você vai sentir nojo, assim diz o Senhor. E as bênçãos vêm, as bênçãos, o trigo será multiplicado, a prosperidade vai vir. Não deixem te enganar, não. A palavra de Deus diz que a prosperidade vai vir quando você cumprir os mandamentos do Senhor, quando você praticar a palavra do Senhor. Querido, isso que ensina para aí a teoria da prosperidade. Existe uma estatística que até 2019 haverão mais ateus do que cristãos, por causa da teologia da prosperidade. Querido, não vamos entrar nessas estatísticas. A profecia de Deus está aqui, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela se abre, é como o jornal de hoje. Vamos praticar a palavra de Deus para que o Senhor multiplique. O Senhor quer ver você prosperar, mas Ele quer ver a sua fidelidade. Fidelidade não somente nos dias de culto, não é fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus é você ser cartas vivas nas mãos do Senhor. Quando olharem para você no seu trabalho, eles verão uma carta viva do Senhor, que Ele serve a Deus, aquele ali é diferente. Quando olhar para você na sua escola, aquele ali serve a Deus, aquele ali é diferente. Não diferente por causa da roupa, mas diferente porque você abandonou o velho homem e não mata, não rouba, não se prostitui. Você descansa no sábado, você guarda os seus mandamentos e cumpre suas normas. A diferença está no semblante a quem vai em Jerusalém. Assim diz o Senhor Deus: no dia que eu vos purificar de todas as iniquidades, farei com que sejam habitadas vossas cidades e reconstruídas vossas ruínas, e a terra desolada voltará a ser cultivada. Em lugar de solidão que havia antes aos olhos de todos que passavam, então dirão, será que olharão para você e dirão: esta terra, que era uma desolação, está agora como o jardim do Éden? Será que as pessoas, os nossos vizinhos, os nossos parentes, poderão olhar para cada um de nós e dizer: essas? Gente, mas está tão bonito. Gente, mas como ele prosperou. Gente, mas a família dele está tudo na igreja. Gente, é assim que nós vamos atrair o povo. É assim que nós ganhamos almas. É com o nosso testemunho, cartas vivas de Deus. Aleluia. Bendito Deus. As nações que sobrarem em torno de vós saberão que Deus reconstruiu essas cidades arrasadas e replantarei esses desertos. Eu, o Senhor, disse, eu, o Senhor, faço. Aleluia. Essa é a profecia que o Senhor tem para a sua noite, nessa noite para você. Essa é a profecia que o Senhor tem nesta noite para você. Que você será como o jardim do Éden. Que você prosperará. Que você será abençoado. Que olharão para você e não verão mais o deserto. Não precisa soltar, pular no início para o Senhor Deus falar. Basta abrir a palavra e ler o que Ele está dizendo. As promessas, isso aqui, as suas bênçãos estão todas aqui. Mas se você não pratica, como é que você vai receber? As suas bênçãos, tudo que você precisa já está nas suas mãos. Mas se você não pratica, como é que você vai receber? É a mesma coisa eu querer receber o salário do emprego se eu não for trabalhar. Se eu não for trabalhar, eu não terei salário. Se você ouve a palavra e não trabalha, não pratica, você não recebe. O Senhor está com as suas mãos estendidas, Ele quer te abençoar, mas você tem que cumprir a palavra de Deus. Chega de ser ouvinte. Vamos sair daqui praticando a palavra do Senhor. Vamos ser o reino de Deus no meio do povo. Vamos ser sal. Queridos, se o sal não salgar em si, só serve para ser pisado pelos homens. Se você está na miséria, se você está desempregado, se você está passando prova, você é um sal insípido. E os homens estão te pisando, porque você não salvou aquela alma que precisava ouvir a palavra de Deus. Porque você não dá testemunho, você não pratica a palavra de Deus. Como é que você vai falar o que você não pratica? A gente não pode dar aquilo que não tem. Oh, Deus! Aleluia! Você não pode dar aquilo que você não tem. Você vai
porque não é praticante, é só ouvinte. É assim que diz a palavra do Senhor. Vamos ser sal, vamos ser luz. Assim diz o Senhor Deus: ainda estiverei por ele, e eu deixarei procurar pela casa de Israel as multidões como rebanho humano, como rebanho consagrado, como rebanho em Jerusalém, por ocasião das assembleias solenes. Tais serão as cidades arrasadas, cheias de rebanhos humanos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. O Senhor vai multiplicar a sua casa, a sua igreja, quando você for praticante. E vão ter que ver que há um Deus em Israel, que Ele não está morto e que Ele não mudou. Nós que não cumprimos a palavra do Senhor, por isso não recebemos e por isso não vivemos as promessas, porque não podemos receber se não trabalhamos. E trabalhar na presença de Deus é sermos obedientes à sua palavra. Aleluia. Agora Jeremias capítulo 31. Isso também é a nova aliança. A mesma nova aliança que está no Vela Ezequiel 11:19. Jeremias 31, no versículo 31. Eis que dias virão, diz o Senhor Deus, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova, não como a aliança que concluí com seus pais no dia que tomei pela mão para fazê-los sair do Egito. Minha aliança, que ele propôs, que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desse dia, diz o Senhor Deus. Porei a minha lei no fundo do seu ser e escreverei em seu coração. Então serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eles não terão mais que instruir o seu próximo ou o seu irmão, dizendo: conhecei a Deus, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores. Assim diz o Senhor, porque perdoarei a sua culpa e não me lembrarei mais do seu pecado. Nova aliança. Quem foi a nossa nova aliança? Diferente da antiga aliança. Jesus Cristo. E aqui diz que o povo de Deus que ele tirou lá do Egito rompeu com a sua aliança, a aliança de sal, na qual o Senhor tinha feito com eles. Eles romperam, embora o Deus dele fosse o Deus de Israel. E mesmo assim eles romperam com a aliança. E não é diferente nos dias de hoje. Na nova aliança, através de Jesus, o povo de Deus tem rompido a sua aliança, sendo infiel ao Senhor, sendo infiel à sua palavra, não sendo praticantes da sua palavra. E aqui diz que o Senhor está colocando, estamos no livro de Jeremias, não estamos na nova aliança, e o Senhor já estava falando que estaria colocando na sua mente e no seu coração. Não mais em pedras, mas nossa mente e no coração. Porém, a lei no fundo do seu coração. Então serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não existe povo de Deus sem lei e sem mandamento. É iníquo. É iníquo. É pessoa sem lei e sem mandamento e faz o que quer no tempo da graça. Estamos no tempo da graça. Mas Jesus na graça também cumpriu a palavra de Deus. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. Números, capítulo 18 e 19. É um pouco extenso, mas eu gostaria que vocês meditassem depois em casa, que o Senhor falasse no profundo de você. 18 e 19 vai falar da aliança de sal, lá no finalzinho. E uma aliança eterna de sal diante de Deus, para ti e para a tua descendência contigo. Essa foi a aliança em que o povo de Israel virou. Uma aliança de sal. Por isso a salvação e por isso
nós somos o sal da terra. Porque o Senhor fez conosco uma aliança de sal. Aleluia. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, 27. Aproxima-te para ouvir o que diz o Senhor Deus, vai te dizer. Tu dirás tudo que o Senhor vosso Deus te falar. Nós ouviremos e poremos em prática. Deus ouviu o tom das vossas palavras quando falaste e me disse: ouve o tom das palavras que este povo te dirigiu. Tudo que fala é muito bom. Oxalá que seu coração fosse sempre assim, para temer e observar continuamente todos os meus mandamentos, de modo que tudo que corresse bem para eles, para seus filhos, para sempre. A fim de que pratiquem na terra cujas as posses do rei. Vou resumir, irmãos, para que não se demore muito. Mas aqui está falando também de temer e observar continuamente os mandamentos do Senhor, para que vivas bem você e seus filhos. O mandamento traz a prosperidade, traz a bênção. Cumprir a palavra, mandamentos que eu digo, irmãos, é a palavra de Deus, são mandamentos do Senhor. Tudo que está aqui devemos praticar, não só ouvir. São esses os mandamentos, estatutos e as normas que o Senhor nosso Deus te ordenou. Ensina-te para que coloques em prática na terra, a qual possuais a fim de tomares posse dela. Ouve e cuida de pôr em prática, e será para ti bom, e multiplicarei muito, conforme disse Deus aos seus pais, e entregar-te-ei uma terra onde mana leite e mel. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E essas palavras que hoje eu ordeno estejam em seu coração. Aleluia. Isso. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua mente, com todo o teu corpo, com as atitudes, com o seu portar, com o seu falar, com suas ações. Agora para a nova aliança, 1 João, para que não fique só no Velho Testamento, no Antiga Aliança. 1 João, capítulo 3, verso 11. A condição de observar os mandamentos, especialmente de dar caridade. Observar os mandamentos em 1 João. Ah, mas guardar os mandamentos foi abolido por Jesus. Hein? Nós estamos na graça. Mas 1 João diz que porque esta é a mensagem que eu viste desde o início. A mensagem não mudou porque Jesus veio. Jesus veio para abolir o sacrifício dos animais. E não para abolir a palavra do Senhor, Deus, mandamentos do Pai. Que amemos uns aos outros não como Caim, que sendo maligno matou o seu irmão, e porque matou, porque suas obras eram maus, ao passo em que seus irmãos eram justos. E não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que possamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, e todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E nós também devemos dar a vida para os nossos irmãos. Se alguém possuindo os bens deste mundo vê o seu irmão necessitado de vestes entranhas, como permanecerei nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com língua, mas com ações em verdade. Vou estar lendo aqui em Josué capítulo 6. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo
herdar a terra que jureis a seus pais, que lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme toda a lei que o seu servo Moisés te ordenou. Dele não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não aparte da tua boca este livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tende bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Gálatas capítulo 5, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se eu amo a mensagem da cruz e até morrer, eu vou proclamar. É praticar a palavra, não ser obediente. Esse tema aqui diz que o povo estava afastado por Deus. Deus os afastou e Deus os ajuntou. Ajuntou para que eles se tornassem vivos. Eles abandonassem ali todas as abominações, as prostituições, todos aqueles ídolos ao qual foram impostos por decretos de reis naquela época. E ali voltasse a adorar a só um Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a praticar a sua palavra. Que possamos, a partir de hoje, crucificar a nossa carne. Estar crucificado com o Senhor e vivermos, sermos praticantes da palavra de Deus. O Senhor tinha falado, a palavra diz: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe tu, pois, e entra por ela. Vamos ser praticantes, porque estamos no estágio do Senhor. Para que Ele não venha e você venha ser pego por surpresa. Senhor, mas eu não fui. O que aconteceu? Porque você não somente ouvia e não praticava. Que o Senhor fale mais profundamente no coração de cada um dos irmãos para ver essa oportunidade. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.